Para quem não me conhece, né, meu nome é Thalita Braz, eu sou administradora, consultora em marketing digital. E nessa live de hoje a gente vai falar quais aí são as áreas de atuação do social media. Você que está aí na live com a gente, você que está aí participando com a gente, você sabe o que é um social media? Você que já trabalha com redes sociais, você já tem essa noção do que o social media faz, do que é essa profissão? São temas aí muito importantes, você que está aí pensando, né, em mudança de carreira, pensando em alcançar, né, alçar novos voos, alcançar novos resultados, novos objetivos, né, para 2022. O social media ele vem realmente como uma solução, como uma necessidade, eu digo até como uma necessidade do mercado, né? Nunca precisou-se tanto de um produtor de conteúdo para a rede social igual nesses momentos, né? Nesse momento realmente aí que nós estamos vivendo, né? Desde 2 anos já de pandemia, de revolução digital, né? Então, nessa live de hoje a gente vai falar aí quais são as áreas, né, que o social media ele pode atuar e o que é social media, né? Antes de mais nada, né, é muito interessante que a gente esclareça, e para quem já me acompanha aqui há um tempo já sabe, né, que o objetivo desse perfil, o objetivo do trabalho aqui é realmente desmistificar mesmo o social media, o que é essa profissão, como trabalhar com ela, o que ela pode nos trazer aí para nossa vida mesmo, né, agregar valor para nós e para os nossos clientes. Então eu vou dar uma pequena, né, breve introdução aí realmente no que é essa profissão de social media. O social media ele realmente ele é o profissional que vai ativar canais digitais de uma empresa. E quando a gente fala canais digitais, existem aí várias questões, né, vários canais hoje disponíveis, né, onde a gente fala de rede social, onde a gente fala aí de lugares mesmo, canais mesmo digitais que a gente pode estar inserido, e principalmente o social media é aquele profissional, além dele ativar canais digitais, ele também identifica a necessidade da empresa estar ou não inserida naquele canal. Porque é muito comum hoje, eu já trabalho há 5 anos com gerenciamento de redes sociais aqui em Juiz de Fora, região. Então, assim, é muito comum hoje o dono da empresa já vir com uma demanda para nós de onde ele quer estar. Ah, eu quero Instagram, eu quero Instagram, eu quero Instagram. Mas às vezes o conteúdo é tão denso, é um produto tão bacana, é um serviço tão bacana de ser prestado, por que não a gente não sugere um canal no YouTube para ele? Por que não, se é uma coisa que se é um produto para outros profissionais, por exemplo, por que não o LinkedIn? Por que não sugerir alguns outros canais para eles? Então, além de ativar canais, o social media ele realmente ele tem que ter essa percepção da necessidade do cliente. Não, mas o meu cliente, gente, assim, é uma experiência mesmo, uma expertise aí de quem já trabalha na área. Ele sempre vai querer vender. Ele sempre vai querer contratar um profissional social media e falar, eu quero vender mais. Isso é praxe de todos os donos de empresa. E, além de ativar esses canais, é muito interessante que o social media ele realmente tem essa preocupação e essa dimensão para analisar realmente a necessidade, né, do cliente. Porque muitas das vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer e muitas das vezes o que ele quer não é o que ele precisa, né? A gente tem essa grande máxima aí. E juntamente com as áreas que eu quero apresentar para você, realmente que o social media ele pode atuar, né, dentro de um trabalho de gerenciamento de redes sociais, o social media ele é aquele quem vai planejar, ele vai criar, ele vai fazer a publicação, ele vai interagir, ele vai analisar os resultados e vai ativar propriamente dito vai ativar propriamente dito aquela mídia, né? Tanto aquela mídia escolhida, aquele canal digital, né? Escolhido pelo cliente, tanto aquele canal digital que nós identificamos mesmo ao longo do caminho, no briefing, né? Mais para frente a gente vai fazer outras lives falando sobre o que é um briefing, qual que é a importância de um briefing quando a gente conquista um cliente, quando a gente vai se encontrar com o cliente fechou, e agora? Qual que é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar com ele? E a profissão social media é uma profissão muito rentável nos últimos tempos também, devido à grande procura realmente das pessoas por quererem vender
na internet. E quando a gente fala em vender para a internet, para muitas empresas, muitas pequenas e médias empresas, ainda é vender por rede social. Rede social é o que há. Ainda não se tem o orçamento, o planejamento financeiro suficiente para conseguir fazer a venda através de um e-commerce, né, outras soluções. Então, as redes sociais, Facebook e Instagram principalmente, o Instagram, eles são aí uma fonte de venda direta das empresas, da maioria das empresas mesmo, com que a gente encara aí da realidade mesmo das empresas, não só de Juiz de Fora, mas de região. Porque eu vejo que quando eu fui realmente integralmente para as redes sociais, fui realmente imersa, né, nesse conteúdo digital, nessa plataforma digital mesmo, que são as redes sociais, muita coisa mudou, né, na minha vida, assim, muita coisa para melhor, graças a Deus, né? A qualidade de vida, a qualidade de tempo, essa questão de liberdade, assim, de você organizar o seu trabalho e de você ter um planejamento ali com o cliente e a execução dos processos serem realmente efetuadas de uma maneira, né, assim, que a gente consegue controlar, né, não ficar apagando incêndio toda hora, não ficar num tumulto, né? Então, assim, eu vejo que quando eu, né, principalmente quando eu fui realmente para essa profissão de social media, trabalhar com gerenciamento de redes sociais, eu tive realmente essa leveza, né? Assim, eu posso falar que eu tive essa leveza de estar conectada com o cliente, com as pessoas, e interagir com pessoas dentro das redes sociais foi de uma forma muito leve. Então, se você já trabalha aí com rede social, se você já conhece essa profissão, ou se você não conhece e almeja aí conhecer, almeja estar aí trabalhando com redes sociais para empresas, já sacou, entendeu? Se você já sacou que internet, Instagram, redes sociais, não falo nem o Instagram, né? Porque a rede social ela pode passar, ela vai passar em algum momento, né? O Instagram vai deixar de ser o que é hoje, e amanhã vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra. Então, assim, não só o Instagram, mas você já percebeu que a internet, ela é o lugar, não tem como mais um empresário, uma pequena, média empresa, qualquer empresa de qualquer porte, não tem como mais não estar aqui? Vocês já perceberam isso? Isso é bem interessante assim mesmo a gente trazer também, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente vai conversar no dia de hoje, na live de hoje, é realmente para trazer para vocês a luz do que é trabalhar com a internet, né? Assim, muita gente tem essa fantasia, tem esse desejo, essa vontade, mas o trabalho realmente de gerenciamento de redes sociais é um trabalho que vem para solucionar realmente uma demanda da empresa dessa comunicação digital, né? Muitas das vezes o empreendedor ele não tem tempo para gerir as suas próprias redes sociais, ele não tem tempo para fazer stories, ele não tem tempo para fazer lives, não tem tempo para fazer tudo. E às vezes, muitas das vezes, quando ele contrata o social media, pelo menos aqui na minha empresa dessa forma, eu tento mostrar para ele que não tem como ele não ter tempo, né, para certas coisas, né? Se ele não abrir a câmera do celular dele, não fazer um stories por dia, ele vai perder. Ele não vai perder, né? Ele vai deixar de ganhar muita coisa, né? Então, assim, é nítida a diferença daquele empresário, daquele empreendedor que quando me contrata e faz ali o cronograma comigo, abre os stories, faz pelo menos uma live por semana, faz ali toda uma questão do engajamento, é nítido que aqueles que praticam, que colocam em prática o que o social media, eu no caso, especialista ali em marketing digital, demando para ele, e é nítido aquele que não faz, né? Não executa o que a gente sugere, né? Que é tudo uma sugestão, né? Para quem está chegando agora aí também nesse perfil, hoje ele está 100% voltado realmente para conteúdo de social media, para trabalhar realmente com engajamento nas redes sociais, com criação de conteúdo para as redes sociais, né? Fiquei muito feliz com o retorno que eu tive aí do meu último post, que foi sobre criação de conteúdo. Eu vejo que tudo começou de um stories, olha só que bacana, assim, olha só que bacana. Tudo começou de um stories onde eu perguntei aí para vocês se tinha alguém que tinha dificuldade em criar conteúdo para rede social. Então, assim, quando eu perguntei isso, muita gente falou,
tenho muita dificuldade em ter ideias para criar conteúdo, e aí conversando com amigos também que têm empresa, conversando com pessoas que têm empresa, falaram, cara, eu não sei mais o que postar, eu não sei mais de onde eu tiro ideia e tal. Então, assim, é a partir desses stories que eu fui fazer um conteúdo para vocês. Então, olha como é importante, né, a gente ter essa destreza, ter essa percepção e respeitar mesmo as regras do algoritmo, né? Se ele dá e nos dá a ferramenta do Stories, nos dá a ferramenta do Reels, né, nos dá a ferramenta das lives, dos vídeos, nós temos que usar, né? É muito importante que a gente use realmente essas ferramentas, porque eles sabem, né? Eles querem que nós usamos cada vez mais para que ele possa entregar cada vez mais o nosso conteúdo. Então, é muito importante mesmo a gente ter essa percepção e utilizar. Então, lá de um stories que eu fiz, através da resposta eu vi, cara, isso é uma grande necessidade, as pessoas não estão sabendo como criar conteúdo. E aí eu fiz um tutorial sobre criação de conteúdo, onde você tira a ideia para ter conteúdo, que são as famosas headlines, né? As headlines são títulos, né? É título em inglês. E aí ela é o título, é a chamada mesmo do seu post, né? Através de um título você desencadeia todo um raciocínio, né? Então, assim, é bem bacana, um site gratuito, pode acompanhar ali no meu perfil, deixei tutorial ali. E pretendo fazer mais, divulgar mais para vocês, compartilhar mesmo mais com vocês, porque tem muita coisa que o social media pode fazer e é muito importante que cada vez mais vocês capacitem para atender, né, novas pessoas. Né? Dani, assim, vamos respeitar cada rede social, né? Vamos respeitar cada rede social. Se ele nos dá aí essa condição, cada ferramenta, cada rede social tem a sua ferramenta. É muito engraçado porque o Instagram realmente ele veio para um divisor de águas, né? Eu brinco assim, né, que tudo que o Mark Zuckerberg não consegue comprar, ele copia, né? E aí foi assim com o Snapchat, né? Ele não pôde comprar o Snapchat, que era um aplicativo, uma rede social somente de vídeos que duravam 24 horas, né? Era muito usado mais entre os famosos, né? Proliferou entre os famosos, porque eram só 24 horas e tal, e depois sumia. Ele não conseguiu comprar, foi lá e fez o Stories no Instagram, né? Aí veio não, né? Já existia o YouTube, ele viu que a criação de conteúdo no YouTube estava muito forte, vídeos maiores aí, né? De 30 minutos, de horas e tudo mais. E aí ele fez a televisão do Instagram, que é o IGTV, né? E aí depois vieram os Reels, né? Não conseguiu comprar o TikTok, e aí veio o Reels, por exemplo. Né? Então, o social media ele tem que estar atento a essas novidades, principalmente para ele ensinar e educar o cliente. Porque quando o Instagram da vida, né, uma rede social da vida, ela lança uma plataforma, ela lança uma ferramenta dentro da rede social dela, primeiramente a gente tem que aprender a mexer para a gente ensinar o cliente. Né? Dentro de um trabalho de social media, a gente vai falar que as áreas que o social media ele pode atuar, mas dentro do planejamento ali, do que ele vai fazer, como fazer, que horas, né, essas questões assim, a gente precisa também aprender para ensinar o cliente e principalmente para que ele não atrapalhe assim, né, a estratégia. Né? Já aconteceu algumas vezes de eu sentar, fazer todo um calendário com o cliente e no dia seguinte ele começar a postar umas coisas nada a ver. A pessoa vendia roupa, calçado e pijama, tudo no mesmo Instagram. Nada contra, nada contra. E sempre deu tudo muito certo, né? Até um certo momento. Só que aí a gente começou a investigar o que vendia mais, como vendia mais e tudo mais. E aí a gente começou a desmiuçar, separar, às vezes colocar, como ela fazia muita questão de ter tudo no Instagram só, o que eu, né, não concordo por N motivos, mas a gente começou a trabalhar os destaques, começou a trabalhar com anúncios específicos. Ó, essa semana o anúncio vai ser da roupa, essa semana o anúncio vai ser do calçado, essa semana o anúncio vai ser do pijama. Então, assim, tudo é trabalhado, né? E já aconteceu, mas mesmo quando a gente planeja com o cliente, manda as coisas com antecedência e ele não consegue ter essa organização de retornar para nós, ele já aconteceu do outro dia ele começar a postar nada a ver, umas coisas que não estavam combinadas e tudo mais. Então o social media ele tem várias dificuldades, vários desafios realmente ao longo aí do trabalho. Mas eu falo para vocês que é um trabalho muito, muito gratificante, porque ouvir de um cliente que o post deu super certo, ouvir de um cliente que a arte está maravilhosa,
ouvir de um cliente, poxa, eu vendi tanto com esse post, isso é muito satisfatório, isso é muito satisfatório. E cliente mandando print dos clientes dele, falando, cara, sua rede social tá muito legal, nossa, esse post foi para mim hoje, os comentários. Então, quando a gente faz um post que bomba, assim, é algo sensacional, a gente se sente muito, muito reconhecido, isso é muito bacana, eu fico muito feliz. Hoje eu vejo que foi uma das escolhas mais interessantes assim que eu fiz realmente para minha vida profissional, porque as escolhas realmente da minha profissionalização ao longo do tempo foi muito interessante, né? Eu sou formada em administração, depois eu fui fazer gerenciamento de projetos, que era uma pós que eu tinha muita vontade de fazer, um curso que eu tinha muita vontade de fazer. E na verdade eu nem sabia o nome dessa pós-graduação, eu só sabia que eu queria fazer uma coisa que se dava várias coisas, né? Digamos assim, uma coisa que organizava várias coisas. Isso se chama gerenciamento de projetos, e aí eu fui fazer. E após isso, já trabalhando com gerenciamento de redes sociais, eu fui fazer a especialização, né? Que aí tudo que eu já fazia na prática, eu fui aprender o nome. Ah, então quando eu faço isso, isso e isso, eu estou fazendo isso? É isso que chama? E aí eu fui aprender o nome das coisas que eu já fazia há um tempo e fui me profissionalizando cada vez mais, né? Então é bem interessante assim, esse trabalho de social media, é uma das profissões que mais cresce mesmo no mercado atual, por conta realmente da pandemia. Hoje em dia todo empresário, todo empreendedor, ele precisa de uma gestão de redes sociais, ele precisa estar conectado e precisa estar bem, né? Bem, as redes sociais hoje não estão brincando para quem é amador, não. Não estão brincando realmente para quem tá deixando para lá. Ah, não vou fazer hoje não. Vou postar 2 vezes por mês, vou sumir na vida. Não está para brincadeira, não. A concorrência está cada vez maior, né? A concorrência está cada vez maior por espaço, por atenção. Hoje a gente disputa cada minuto, cada segundo, cada rolar mesmo, né, de telinha para cima, a atenção do usuário. E isso é muito interessante, porque eu falo, né, nas minhas palestras também, nos meus cursos, que até o tempo que você toca na tela do seu celular, isso é contado no algoritmo, né? Isso é contado como uma métrica, né? Uma métrica se a pessoa está gostando do seu conteúdo ou não. Por que você acha que o Stories você tem que segurar para ele não pular os 15 segundos? É uma das formas com que foi feito para que o algoritmo entenda se aquela pessoa gostou do conteúdo ou não, né? Posta um texto no seu Stories e vê se daqui para frente, quanto mais texto você postar, você vai ter mais engajamento. Se a pessoa estiver segurando ali para ler o texto, porque em 15 segundos não dá para ler tudo com calma, cada vez mais aquele seu perfil vai ser levado para outras pessoas. Post carrossel no feed, né? A importância do post carrossel, da pessoa passar, né? Realmente passar o dedinho ali, ficar com o dedo na tela do seu conteúdo, isso é bem interessante, porque eu também não sou uma pessoa que fica aí muito segurando conhecimento não, sabe? Assim, já me falaram, Thalita, você ajuda demais as pessoas e tudo mais, você ajuda demais, mas é uma premissa minha mesmo, é um valor meu, é algo meu mesmo. Então, assim, eu gosto sim de ensinar ao cliente, eu gosto sim de estar com ele, de pegar na mão e de mostrar mesmo o caminho ali. E amanhã ou depois, se ele não precisar de mim, é algo natural, é algo que acontece. Porque se ele não precisar de mim hoje, amanhã ele vai precisar, é outra coisa que muda, é outra coisa que acontece. Então, assim, eu gosto mesmo realmente dessa premissa de ajudar as pessoas e fazê-las evoluir, né? Eu acho que a gente não está preso aqui nesse mundo aí para nada. Eu acho que tudo nós somos livres, né? Para que a gente consiga trabalhar da melhor forma. E o que acontece também, né? Nessa profissão de social media, também, já entrando aí um pouquinho nesse conteúdo, né? Uma das áreas, né, do social media. Entrando nesse conteúdo, o social media ele é responsável também por atualizar, né? Ele atualiza também, monitora e gera conteúdo, né? Assim, hoje eu vejo que essa grande expansão do trabalho de social media ele está tão grande, e o que acontece? Quando a gente fala do social media, é muito importante a gente saber quais as funções e as áreas que a gente pode atuar, né? E entrando nessa questão das funções,
ele realmente é o profissional que ele vai atualizar, monitorar e gerar conteúdo. E quando a gente fala em gerar conteúdo, é tudo isso que eu já falei atrás, é gerar conteúdo em forma de vídeo, em forma de texto, em forma de arte, gerar conteúdo respondendo às vezes um direct, você faz uma enquete, tem que responder a enquete, você não vai deixar a enquete todo mundo lá no vácuo sem resposta, né? Uma coisa que eu faço muito com os clientes que tem dado muito certo é, eu faço a enquete e aí eu já peço para ele gravar as duas respostas da enquete. Para quem responder sim, você já grava 2 stories, para quem responder não, você já grava 2 stories e me manda. Que aí, ao longo da semana, eu vou soltando. Na enquete que a gente fez, quem respondeu sim é isso, 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 isso. Quem respondeu não é isso, isso, isso. E aí eu tenho conteúdo aí para trabalhar nas redes sociais dele. Então, é muito interessante quando a gente, quanto social media, quanto quem trabalha com gerenciamento de redes sociais, a gente entender a necessidade do cliente mesmo, entender, igual eu falei anteriormente também no começo da live, analisar e ver onde que realmente ele precisa estar. Muitas das vezes não é onde ele quer, né? Existe sempre outra solução, porque o empresário, o empreendedor, ele pensa muito na venda, né? Na venda, venda, venda. Sendo que rede social é criação de conteúdo. Assim, é claro que hoje é um dos maiores canais, né? Além do e-commerce, claro, o e-commerce ele tá em primeiro lugar mesmo, mas as redes, tudo começa nas redes sociais, né? Tem até pesquisas que apontam o quanto as redes sociais têm sido buscadas, né? Antigamente a gente queria saber de uma coisa, a gente entrava no Google, né? E falava, né? O que é isso? O que é aquilo? Como fazer aquilo? Hoje o Instagram tem sido aí despontado muito como fonte de pesquisa. Hoje as pessoas vão no Instagram acessar e falar como eu faço isso. Quero saber onde tem Pilates em Juiz de Fora, onde tem isso. Então hoje no Instagram ele tem sido uma grande fonte de pesquisa através de hashtags, através do explorar, né? Para quem não sabe, aquela abinha da lupinha no Instagram é o explorar, onde é a área mais nobre, né? E ali ficam os posts mais engajados daquela semana e tudo mais. Então, assim, o Instagram ele realmente tem desapontado aí como uma grande fonte de pesquisa. E quando a gente trabalha o monitoramento, a atualização e geração de conteúdo, a venda vem, né? A venda é uma consequência, né? Nós aí que trabalhamos com social media, a gente não é vendedor, né? Nós não vendemos nada para ninguém, até mesmo porque quem tem que vender é o comercial da empresa, né? O social media, ele realmente, pelo menos é isso que eu aplico aqui na minha empresa há 5 anos, é isso que eu faço há 5 anos da minha vida e tem dado muito certo, tenho alcançado grandes resultados aí com esse tipo de trabalho. O que eu faço? Eu gero conteúdo que vai impactar totalmente a vida daquele seguidor, né? Eu tenho que pensar num conteúdo que o seguidor vai falar, cara, eu quero saber quanto que tá. Eu quero saber como é que eu faço para adquirir esse produto ou serviço. Eu quero conhecer esse lugar, eu preciso conhecer esse lugar. Então, assim, a venda é uma consequência. E quando a gente está gerando conteúdo para o cliente, a gente tem que pensar nessa questão. Será que o conteúdo que eu estou criando para o meu cliente, ele realmente é um conteúdo que agrega valor, é um conteúdo diferente, é uma coisa que realmente chama atenção? Ou é uma coisa comum, né? Mais do mesmo, né? Então, a gente tem aí o social media como esse responsável pela geração de conteúdo, pelo monitoramento, pela atualização das redes sociais do cliente. E eu gosto muito de usar essa palavra assim, de ativar, né? Porque ativar as redes sociais, porque muitos clientes já chegam e falam, eu já tenho rede social, eu já tenho Facebook, Instagram. E muitas das vezes só tem Instagram também. Eu já tenho Instagram, mas ele não está ativo, né? Ele pode até ter alguns seguidores, ter alguns posts, mas a ativação, né, do Instagram é feita pelo social media. Eu gosto muito desse termo, assim, que o social media, ele ativa as redes sociais, porque ter pode ter, qualquer um pode ter, né, rede social, mas o social media, ele ativa essas redes sociais. Mas aí, afinal, né, como a gente se torna, então, um social media, né? É uma das coisas que a gente mais pensa, assim, quando a gente fala de social media, é a respeito de conhecimento, né? Assim, a gente precisa ter essa vontade de aprender constantemente, né? Aprender rigorosamente, estudar. E é estudar de tudo, gente. Estudar sobre internet, estudar sobre rede social, estudar sobre conteúdo, sobre ferramenta.
porque uma das coisas que eu tenho percebido muitos, quando a gente não alia as ferramentas são muito importantes para o sucesso do nosso trabalho. A gente não consegue fazer nada muito na mão mais, porque o horário não permite, o dia não permite, os nossos compromissos não permitem. Então a gente tem que se aliar sim de ferramentas boas, ferramentas para redes sociais, ferramenta para realmente estar conectado com as pessoas e fazer o trabalho sair, né? O trabalho tem que andar, né? Então é muito interessante isso. E geralmente, quem trabalha com social media, geralmente, né, em grandes empresas e tal, são formados em publicidade, propaganda, marketing, jornalismo e tudo mais, até mesmo administração, como eu sou formado, porque na administração a gente também tem matérias de marketing, né? Só que não é uma premissa, não é premissa, não é um pré-requisito, né? Então, realmente, a gente se torna o social media fazendo o trabalho de gerenciamento de redes sociais, né? Eu vejo que quando eu comecei, eu não sabia nem o que se chamava. Eu não sabia nem o nome das coisas que eu fazia. E aí, ao longo do tempo, eu fui me profissionalizando e fui vendo, então o que eu faço tem esse nome? Então é isso que eu faço? Que eu já fazia, só que eu não sabia que tinha termos técnicos para isso, né? E na pós-graduação eu fui aprender esses termos, né? E é preciso, em primeiro lugar, realmente, como trabalhar aí com o social media, amar a rede social, né? Se você é uma pessoa que já trabalha em algum lugar e você fica no WhatsApp desse lugar o dia inteiro, numa empresa, você já fica realmente atendendo, né, realmente no WhatsApp o dia inteiro. E de repente você chega em casa e não quer saber mais de WhatsApp, não quer saber mais de rede social, não aguenta mais. Realmente eu te digo que a gente chega em casa das empresas que a gente gerencia, chega em casa de reunião, disso, daquilo, e vai para o computador trabalhar. Porque assim, é um trabalho, não é que nunca acaba, mas é um trabalho tão gostoso de fazer que assim, você vai fazendo. E é muito engraçado que quanto mais você adianta o seu trabalho também, mais tempo você vai conseguindo organizar aí a sua semana, o seu mês, os seus meses, e as coisas começam a acontecer. Então, assim, realmente é muito importante ter essa curiosidade, né? Essa curiosidade de fuçar mesmo nas coisas, de aprender a mexer nas ferramentas e clicar, né? Saber para que serve cada coisa, né? E muito mais do que também aprender a fazer post, né? O social media, ele tem que ser um comunicador muito bom, né? Tem que gostar muito de ler, tem que gostar muito de aprender, gostar de internet. E a leitura é aquela máxima, né? Quem ler bem, fala bem. Então, a sua apresentação para um cliente também, quando você tem essa sugestão de um trabalho de social media, quando você tem essa questão, essa apresentação, você tem aí a necessidade realmente de uma conversa boa com o cliente. Você tem que saber se apresentar para o cliente, né? Conversar, fazer um briefing, fazer o trabalho, saber até mesmo prospectar numa conversa, num evento, seja online, seja presencial. A gente precisa aprender a conversar com as pessoas, né? Então eu já falei que o social media ele pode planejar o conteúdo, o social media ele pode criar o conteúdo, seja postar, né? Ele pode criar o cronograma, ele pode fazer como chamam, a programação dos posts, e ele pode também monitorar e analisar esses dados, né? Eu vejo que muito mais do que fazer uma arte maravilhosa, uma arte perfeita, digamos assim, e fazer a publicação, a análise e o monitoramento desses posts é assim de suma importância, porque como a gente vai saber o que está dando certo para aquele cliente ou não, se a gente não analisar, né? Então eu acho bem interessante essa questão, né, dessas áreas que o social media ele pode atuar: monitoramento, criação de conteúdo, criação de arte, análise dos dados e essa programação dos posts propriamente dito, né? Hoje, assim, basicamente essa questão, né, do que a gente tem realmente para conversar hoje. As áreas que o social media pode atuar, elas são inúmeras e cada uma vai depender do que você se identifica, né? Se você já gerencia redes sociais, já está aí comigo acompanhando o meu
conteúdo sobre gerenciamento de redes sociais. Se tiver alguma dúvida sobre como aprender a trabalhar com essa profissão, como ganhar dinheiro com isso mesmo, como fazer disso uma renda para que você possa alcançar seus objetivos aí financeiros, profissionais. Eu vejo que muitas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, insatisfeitas com a sua remuneração atual. Então é muito importante aí, se você quiser participar, se você quiser estar comigo aí nas próximas lives, deixar as suas dúvidas e deixar a sua sugestão também. Eu queria aprender sobre isso, a gente pode fazer uma live de tutorial amanhã ou depois, por que não, né? Então, assim, ensinando vocês a usarem alguma ferramenta. Só me falarem, me manda no direct, me manda aqui na live o que vocês querem aprender, né? Isso é muito interessante.